Oi, quinto ano, bom dia não, né? Eu não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo. Tudo bem com vocês? Nós vamos hoje para a nossa aula sobre temperatura e transmissão de calor. A gente já conversou muito sobre isso, conversamos sobre as massas de ar quente, massa de ar frio. Então, tudo isso influencia na nossa temperatura, certo? Bom, para começar, nós temos que entender o que é temperatura. Temperatura de um ambiente depende da quantidade de calor que está presente nele. Então, quando está muito quente, a temperatura está alta, né? Você sente muito calor, você fica agoniado. Por quê? Porque tem muito calor, a temperatura está muito alta. Quando diminui a quantidade de calor, a temperatura baixa, certo? Aí você começa a sentir aquele friozinho gostoso. Mas o que acontece com esse calor? O calor, nós já percebemos, já estudamos nas outras aulas, né? Que ele mexe com as partículas da matéria. Ele agita as partículas da matéria. Então, quanto mais calor, mais agitadas ficam as partículas da matéria, certo? E o que torna isso possível? A energia que torna possível toda essa agitação das partículas, quando recebem o calor, se chama de energia térmica. Então, essa é a energia que permite, certo? A transmissão de calor. E a temperatura é o valor atribuído ao grau de agitação das partículas. Você viu no slide anterior que elas ficam mexendo, né? Elas ficam se movimentando. Então, temperatura é o valor atribuído ao grau de agitação das partículas. Quanto maior o calor, mais agitadas. Quanto menos calor, menos agitada. Quanto mais alto, mais temperatura. Quanto menos calor, mais baixa a temperatura. E o que é calor? Calor é a energia térmica que está em movimento, passando de um corpo para o outro. Se eu segurar na sua mão por muito tempo, eu vou passar a energia do meu corpo para o seu. Então, vai aquecer. Eu pego essa colher, ela está geladinha. A colher de metal, ela é fria, porque o metal, né? Ele é um excelente condutor de calor. Se eu ficar segurando ela aqui, ó, por muito tempo, o que vai acontecer? Ela vai se aquecer, você vai sentir, ó, se você colocar ela no rosto, você vai sentir que ela está mais quentinha. Se você colocar do lado da colher, você vai perceber que ela está mais fria. E aí, como que acontece isso? Enquanto houver diferença de temperatura entre dois corpos, a energia térmica ela continuará sendo transmitida de um corpo para o outro. Você pode usar a colher na sua casa, tá? Para perceber isso. Por quê? A minha temperatura, ela é mais alta do que a temperatura da colher, certo? Então, a colher, se você coloca ela no rosto, ela vai estar geladinha, igual a tia Silene falou. Se você ficar segurando ela na mão, o seu corpo, que tem mais energia, que está com mais calor, vai aquecer a colher, certo? Então, vai passar sempre do mais quente para o mais frio. Aí, quando você coloca de volta, você percebe que ela já não está tão geladinha, porque eu transmiti o calor para o corpo mais frio. E a transmissão de calor, ela ocorre de 3 maneiras diferentes. Lembra do que eu falei anteriormente? Sempre na direção da matéria que tem menor quantidade de calor, certo? Então, começa do que tem mais calor para o que tem menos calor. Bom, o primeiro tipo de transmissão de calor, ele ocorre por condução. Ele ocorre quando a energia térmica que está em trânsito, ou seja, que está se movimentando, certo? Que nós chamamos de calor, o calor que é passado de um corpo para o outro, vai sendo passado de uma partícula da matéria para outra, sempre do corpo mais aquecido para o corpo menos aquecido. Já pensou se eu pego no cabo dessa colher de pau agora? Eu vou me queimar. Por quê? Porque ela está aquecida. O calor da panela fervendo aqueceu a colher. A segunda forma de transmissão de calor é a transmissão de calor por convecção.
é a forma de transferência de calor comum para os gases e líquidos. Então, ele só ocorre, essa transmissão de calor por convecção, ela só ocorre entre os gases e líquidos. Ela ocorre quando as moléculas da matéria mais aquecidas, que contêm mais energia térmica, elas se deslocam para cima e as menos aquecidas deixam a sua posição e se deslocam para baixo. Lembra da evaporação dos gases? É esse processo aqui, ó, é a transmissão de calor por convecção. Se você coloca uma panela para ferver com água, ela começa fria, ela vai se aquecendo, as partículas vão se agitando. Então, elas vão aqui, ó, fazendo esse processo, ó, vai girando até que toda a água esteja aquecida, certo? Então, as partículas menos aquecidas deixam a sua posição, que são as que estão acima, descem para baixo e as mais aquecidas sobem para ocupar a posição das menos aquecidas. Então, elas vão girando, ó, fazendo esse processo até a água toda estar aquecida. E a última forma de transmissão é a transmissão de calor por radiação. A radiação térmica é também conhecida como irradiação. Ela é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Ela não necessita de um corpo para ser transmitido para outro. Como essas ondas podem propagar-se no vácuo, não é necessário que haja contato entre os corpos para haver a transferência de calor. Todos os corpos emitem radiações térmicas que são proporcionais à sua temperatura. Prova disso é a transmissão de calor do Sol, né, para o nosso planeta. A energia do Sol, ela passa pelo vácuo, certo? Até alcançar o nosso planeta. E para finalizar aqui, ó, eu trouxe aqui as 3 formas de transmissão de energia. Condução, quando você é o contato direto de um corpo para o outro. No caso aqui, ó, o calor do fogo que vai passar para o ferro, que se ele não estivesse protegido, ia ser passado para a mão dele, né? Ele poderia até se queimar. A convecção, ó, as partículas de calor, certo? Estão subindo e as que têm menos calor vão descer e vai acontecer o processo, uma ocupa o lugar da outra. E a radiação, que não necessita de contato entre os corpos, né? Ela passa pelo espaço vazio. No livro de vocês vão encontrar mais informações, experiências sobre esse assunto, tá bom? Que eu deixo para vocês a atividade para casa, que é no nosso livro de ciências, da página 46 até a 56, que o hoje, né, seja apenas hoje, sem o peso de ontem ou a ansiedade pelo amanhã. Até a nossa próxima aula.